Estamos de volta mais uma semana com histórias de Rio Preto. Hoje, o meu entrevistado é o Donizete, da dupla Divino e Donizete, que são os violeiros do Brasil. Que prazer, eu te ver de novo, né? Tantos anos, a gente acompanhando. Muito bom. Eu quero, de primeira mão, agradecer a oportunidade e dizer da minha alegria, da minha felicidade de representar aqui, falar um pouquinho da minha história e dizer que o Donizete é uma pessoa muito simples, Donizete Santos. Eu venho de uma trajetória longa, uma trajetória de alegrias e apesar de que a gente tem os desencontros, mas nessa oportunidade eu quero falar mais das coisas positivas. Sempre positivo, né? Kleber, eu quero agradecer você, Kleber Santos, por ser essa pessoa maravilhosa que dedica sua alma, seu coração em prol das coisas da cultura. E esse projeto aqui, Histórias de Rio Preto, é uma coisa que eu quero, assim, dar um pouco de mim, cooperar também no que eu puder. Com certeza. Você faz parte da nossa história, né? Obrigado. Violeiro do Brasil, você, Obrigado. Divino, o grande trabalho que vocês realizam, levando a história da música sertaneja e também a história de São José do Rio Preto para todo o Brasil, né? Pois é, e como compositor, a minha vida é uma vida, assim, cheia de muitas alegrias, onde eu tive assim, a oportunidade de começar escrevendo em Rio Preto. Minha infância já foi aqui em São José do Rio Preto. Então, vamos começar pela tua infância. Isso. Você é nascido em Rio Preto. Eu nasci na rua Molina Quartim, número 77, na Vila Aurora, ali para baixo do Poço São Pedro. Sim. E ali foi parto normal. Dona Aparecida teve o Donizete ali de parto normal. Nasci num ano muito longe daqui. Eu sou de 1956. Sou um meninão, já bem vivido. É um garotão, Tá na flor da idade. E eu tive, assim, uma infância por ali, e meu pai era um violeiro, meu pai era cantador. Meu pai era boiadeiro, ele era comissário de boiada. Então ele tocava bois pelo Brasil inteiro. Minha mãe, nós morávamos ali junto com a minha avó, e meu pai era um comissário de boiadas. E minha infância foi aqui, Rio Preto. E logo aos 9 anos, eu já comecei a compor. Quando eu tinha 9 anos de idade, eu estudava no Pio 12. Essa paixão veio do pai, então? Do pai, tudo aprendi com meu pai. Criança. Meu pai era um artesão, compositor de música sertaneja. E ele tinha, assim... Era daqui? Ele era? Não, meu pai é mineiro. Ele era do sul de Minas. É mineiro, mineiro do sul de Minas e foi criado no Triângulo Mineiro. Já o meu irmão Divino nasceu em Tupaciguara, mas foi criado em Rio Preto. Berço musical nosso aqui. Então eu tenho, assim, uma experiência de vida com meu pai muito grande. Porque toda a influência minha musical foi através dele. Ele pegava uma viola e já improvisava uma música. Era um repentista. E eu tenho, assim, muita gratidão pela inspiração musical que ele deixou para mim ao longo do tempo. Consegui colocar 600 obras musicais com todos os titãs da música caipira. Certo. Vem lá da safra muito antiga, hein? Vieira e Veirinha, Zico e Zeca, Liu e Léo, todos gravaram música do Donizete Santos. Sim. E aí foi vindo, vem modernizando mais a nova safra. Porque eu também comecei a escrever muito menino. E eu nunca fui um compositor de bater na porta. Grave isso do Donizete. Nunca fui aquele compositor de fazer o CDzinho igual os grandes poetas fazem. E tá certo. Eu fico mais na minha. Eu sou mais de atender e não ser atendido. Então as pessoas, aí ao longo do tempo, eu comecei a escrever para mim e pro meu irmão, quando nós começamos. Escrevi aqui em Rio Preto. Rio Preto, eu sou piracicabano. Eu escrevi lá na Rua Molina Quartim. Minha gente dá licença, eu quero chegar cantando. Quero chegar com sorriso, não quero chegar chorando. Eu venho de muito longe do estado paraibano. Eu gosto daquela terra, mas sou piracicabano. 77. E naquela época, quando eu gravei com minha memória, já foi um sucesso no Brasil inteiro. Eu sou rio-pretense, escrevi Eu Sou Piracicabano, homenageando um grande amigo meu, já em memória, de Piracicaba, que era o Jaime Pereira. Ele era dono da Cicate. Foi o primeiro presente cachê que eu ganhei, foi dele. Ele estava com a construtora pequenininha, passou para ver o Divino cantar. Nós era amador, não tinha gravado ainda não. Mas o Garcia, da dupla Garcia Zamatão, que é filho de Rio Preto também, falava, Jaime, lá em Rio Preto tem 2 meninos que cantam. Aí ele veio, eu nunca esqueço, ele pegou umas notas, não me lembro os valores, e deixou em cima de uma mesa. Falou, isso aqui é um cachê que eu estou dando para você. Era muito dinheiro, né? Para nós qualquer quantia era bom.
Aí, quando ele foi embora, eu falei, o senhor é de onde? Ele falou, eu sou de Piracicaba. Eu falei, vou fazer uma homenagem pro senhor. Eu escrevi, eu sou piracicabano, Sim. que até hoje é sucesso, toda geração canta, você vê, gravei Eu Divino, Ronaldo Viola, aí depois vem Ronaldo Viola, João Carvalho, depois vem a safra, Marco Viola, Breno Reis e Marco Viola, aí Mike Lian, inclusive a música que o Mike Lian cantou quando veio do Mato Grosso no Raul Gil, primeira apresentação dele foi Eu Sou Piracicabano. Quando estourou, quando estourou Piracicabano, vozeirão de E justamente, então, quer dizer, a minha vida, Rio Preto, é para mim um centro. As terras de São José só tem que agradecer aqui. Então, nessa época de São José do Rio Preto, quando você nasceu, quando você despertou a viola, Rio Preto tinha quantos mil habitantes, você lembra? Ai, não vou 20 lembrar. mil? Por aí, não, um pouco mais, 30 né? mil habitantes? Uns 30 mil habitantes, 50 mil. Rio Preto era Boa Vista, era Isso. o centro da cidade, Era tudo terra aqui na Rua Maceno. Aurora. Na Vila Aurora era tudo terra. Até esse Maceno. dia agora tem um posto lá, agora Conveniência de São Pedro. Eu tava tomando café, nossa, ali tinha a Dona Isabel, a doceira, que fazia doce. Eu era menininha e ia lá pra ver se ela me dava doce. E ela era boa de coração, ela dava doce. Aqueles docinhos feitos no pauzinho, doce de leite. Doce de leite. É igual o sorvete, só que era doce de leite. Então, eu volto a falar de São José do Rio Preto. Aí quando chegou o ponto que eu e o Divino, eu já tinha 13 anos de idade. Aí começou. Aí nós tava assim, tinha um programa aqui chamado Porteira do Oito, apresentado em preto e branco, Antônio Carlos Bota, o velho Tatal. O velho Tatal. No rádio também, o Tatal. Ixi, foi um estilo bom pra mim e pro meu irmão. Bateu o panelão do velho. Aí veio um senhor, que hoje é meu amigo, José Pereira Brito. O Brito, ele naquela época, ele era jurado do programa. E ele ficou sabendo, foi visitar eu e o Divino. Aí nós chegamos lá, quando nós cantamos, ele falou, vocês são meus convidados para ir cantar lá na Porteira do Oito. Era bom, na época, o Canal 7, né? Isso, Canal 7. Era uma coisa de louco, né? Rio Preto. E naquele tempo, o carrasco do auditório era o Cuiabano. Dava zero para todo mundo. Eu e o Divino chegamos lá, não tinha dupla Divino e Donizete ainda não. O Cuiabano não tá cantando ainda? Não, já se memória, ele foi embora. Então, ele não estava cantando nessa época ainda, já falecido. Ele cantava ainda, já cantava ainda. E era metida da nota zero? Só zero, era o carrasco. Era o jurado mais temido. A campanha tá aí, acho que. Já em memória. A campanha também já foi, faleceu, mesmo. Que pena. Aí, chegamos lá, aí veio o saudoso Periquito, que era do circo, e ele era o coordenador do Antônio Carlos Bota. Chegou e falou, qual que é o nome da dupla? Aí eu falei assim, nós não tem nome não, qual que o senhor acha? Ele falou, vamos colocar Moreno e Moreninho. Até escreveu na soma. Aí o Divino falou, não, mas já tem o Moreno e Moreninho. Aí eu falei, por que não coloca o nosso nome? Ele falou, qual que é o nome de vocês? Ele falou, é Divino e Donizete. Ele falou, nossa, eu já batizei agora, Divino e Donizete, dupla feita. Bom, beleza. Esse aí, ano? Foi em 73. 73. Era no auge da Record, no programa de auditório. 73, preto e branco a TV. Sim. Já estava o auditório. Aí, vamos trazer como convidado aqui do Pereira Brito, o velho Tatal, e chamou eu e o Divino. E eu e o Divino tocamos uma música que já era composição minha, um cururu. Terra Sem Lei, nunca gravei. Era um negócio meio estranho, mas era bonita a música. E o Divino cantava o tempo inteiro solano, porque o Divino, quero dizer, é um dos grandes violeiros do Brasil. Sim. Até fazendo uma parte aqui, o Divino hoje é requisitado por grandes nomes, muitos discos com o Tião Carreiro. Pra gravar. Gravou com o Chitãozinho Chororó, o clássico sertanejo, Teodoro Sampaio, aquele disco Água no Leite, e outros titãs aí. Bate a viola. O Divino é um violeiro mesmo, violeiro. Chato demais, mas é bom. Não. Aí voltando ao assunto lá. Aí eu pensei que nem ia ter nota. Aí vão nota. Aí todo mundo foi dando 10. Chegou 10. nele. Chegou no Cuiabano. Tristeza. Aí o Cuiabano levantou, pegou o microfone, levantou. Falou, olha, eu hoje quero dizer uma coisa. Nós estamos diante de uma dupla aqui, que pela primeira vez eu não quero comentário. Tirou um leite. 10! Quando falou 10, veio abaixo o povo, tô gritando. E resumindo, aí se tornamos ali uma família dentro do Porteiro do Oito. É verdade. E minha inspiração de começar a fazer show, não tinha experiência nenhuma, foi com o Tatal, o velho Tatal. A gente começou a viajar na caravana dele, cirquinhos ali. E resumindo, Rio Preto, aí o Pereira Brito colocou um programa para nós na Rádio Piratininga, de São José do Rio Preto, era AM. Todo sábado a gente cantava lá. E um dia nós devíamos estar cantando ao vivo. O programa era gravado, mas era ao vivo.
Nós tá cantando uma música do Tião Carreiro e Pardinho, chama Tenente Mineirinho. E aí tá lá, no posto de gasolina, meu caminhão eu abastecia. E o Pardinho tava vindo com o Mairiporã, com o Garcia, que era motorista dele, empresário, que é o mesmo Garcia do Zé Matão. E ouvindo rádio. Ouvindo rádio, falou, nossa, mas essas rádios de Rio Preto tocam muito de nós, hein? Mas era eu e o Divino ao vivo, cantando a coisa, nós imitava muito o Tião Carreiro. Tá. Era imitador, a verdade é essa. Hoje nós já criamos nosso estilo, mas eu e o Divino era imitador. Aí, quando terminou um verso, foi a introdução, o pai de falou, mas isso aqui não é nós, não. E o Tião Carreiro estava com uma gripe terrível, não podia cantar em Itabapuã. Eu ia até te perguntar, Tião Carreiro. Aí o Garcia falou, nossa, vamos levar esse cara para cantar com você hoje, que o Tião não dá conta. Chegou, ligou na Piratininga, deram o endereço, vai bater na casa, na rua Molina Quartinho, lá na nossa casa. Parou, nós não conhecia o Garcia. Aí foi aí que começou a influência do Garcia na nossa carreira musical. Falou, olha, quem é o Divino e Donizete? Aí eu falei, é nós, ô, prazer. Eu sou o Garcia, empresário do Tião Carreiro. Quem é que faz aquela voz do Tião Carreiro? Eu falei, é meu irmão, Divino. Divino sempre foi meio tímido. Divino, vai te dar um dinheiro hoje, um cachê, pra você cantar com o Pardinho em Itabapuã, no circo, que o Tião Carreiro vai estar, mas ele não tá aguentando, ele tá gripado. Lá foi o Divino. Quer dizer, foi uma prova de fogo, que fez um show com o Pardinho, disse que eu não tava, mas ficou muito bonito. E aí nós fomos vendo que a gente era meio que viável. Daquilo ali o Garcia despertou a cuidar do Divino e do Donizete como empresário. Aí veio a história da gente ir para São Paulo, fazer teste, que ele fazia teste em gravadora. Aí fomos em várias gravadoras, fomos na RCA Victor, fomos na Fermata. A Fermata foi a que abriu as portas na hora, RGE. Quando eu e o Divino cantamos, de onde vocês são? São José do Rio Preto. O produtor falou, São José do Rio Preto, terra do Zé do Rancho. Eu falei, terra do Zé do Rancho. Olha, eu tenho uma faixa para vocês participar aqui, porque hoje é diferente, viu, Kleber? Você está falando do LP, né? LP. Só um minutinho, Donizete. Você que está em casa, vamos dar uma pausinha. 5 minutinhos? Nem isso. Vamos tomar um cafezinho. Maravilha. Nós vamos voltar para você. Ele Tem vai contar a história do LP. Tem novidades boas. Estamos de volta aqui na TV Estilo com histórias de Rio Preto. Grande Donizete, da dupla Divino e Donizete, os violeiros do Brasil, levando o nome São José do Rio Preto para todo o Brasil. No começo eu falei que eles eram de São José do Rio Preto, mas depois que começa a cantar desse jeito, já não é mais de Rio Preto, é do mundo. O QG é aqui dos dois, mas é do mundo. Você estava falando do LP, da primeira faixa. Aí, naquele tempo, a maior audiência do rádio brasileiro era Linha Sertaneja Classe A. Apresentado pelo primeiro patrono, Sebastião Vitor. Depois veio a parte Zé Bétio com Zé Russo. Para quem lembra, muita gente vai lembrar disso aqui. Foi a maior audiência do rádio brasileiro. E a Fermata estava fazendo um disco por nome Linha Sertaneja Classe A. A Fermata fazendo um, RCA Vitor outro e a Chantecler outro. As 3 gravadoras lançando 3 álbuns. Aí ele falou, vocês vão participar de um disco que eu tô lançando aqui, do Sebastião Vitor, da Rádio Record. Quando falou isso, eu levei um susto. Rádio Record? Ó, que bênção. E eu falou, e é esse pagode. Cortando, eu tinha feito um pagode, que eu que criei, mas meu irmão, o pagode nordestino. Depois veio o Chora Viola. Tá. Mas o pagode nordestino cantado e batido no violão foi criação minha do Divino. Saudade do Norte eu tinha feito. Que até hoje tem que entender que eu tinha que ter feito Saudade do Nordeste. Porque o nordestino é que invadiu São Paulo. Mas o Norte e o Nordeste se fundem ali. E eu queria cantar para os nordestinos. Escrevi esse pagode também aqui na minha infância. Aí ele falou, vocês vão pro estúdio, tudo por conta da gravadora. O que eu quero dizer é que hoje mudou muito. O cara tem uma reserva, um empresário, um investidor, ele vai lá, ele paga, grava, leva, paga, põe em qualquer gravadora, compra 4, 5, 10 mil discos e lança o cara e faz a rádio tocar. Naquele tempo era totalmente diferente. A situação era complicada. Se o produto não passasse no teste, não tinha. Era só no artístico, não existia comercial. Sim. O artista ia lá assinar o contrato artístico. Então ele era contratado da RGE, da gravadora, e ela que fazia a divulgação, ela que fazia tudo. Isso. Então, eu e meu irmão, para mim que foi uma bênção. Mas só que eu era menor de idade. Aí foi fazer o contrato, nossa. Documento, o Divino já tinha RG. Aí, que eu sou quase 3 anos mais novo que o Divino. Aí chegou a parte minha e falou, identidade, não tenho.
O que você tem? Eu falei, tenho certidão de nascimento. Ela falou, sério? Ele falou, mas ficou lá em Rio Preto. Então era assim, muito despreparado. Em São Paulo não tinha documento nenhum. E naquele tempo, se a polícia parava, você tinha que ter carteira de trabalho. Cidade grande, gente da roça de cidade grande. Carteira de trabalho tinha que ter. Aí vai. O Marumbi, que era um produtor, Marumbi, filho do velho, falou, não, faz o documento aí, ó, põe sol do divino e põe meu documento aí responsável por ele, que ele é menor. Aí fez o contrato daquela faixa. E à noite fomos pro estúdio. Já conhecemos o Bambico. Aí o Bambico e o Divino fazendo o Saudade do Norte. E gravou mesmo o trio nordestino, veio participar com triângulos, a bomba. E o pagodão bacana, vou voltar pra minha terra que não tem o valor. Com um molho nordestino. E resumindo, aquilo foi pra faixa da linha sertaneja classe A. Junto com a gente tinha Cascatinhana, tinha Roberto Meirinho, Zé Fortuna e Pitangueira e Zé do Fole, tinha Silveira e Silveirinha no mesmo disco. E lá eu Divino lá no meio. Aquilo pra mim foi uma glória pra mim, meu irmão. Né? Pra vocês, sai daqui de Rio Preto. Pois é, sai de Rio Preto. Amador, entra num disco desse e, bom, o importante é que sempre a gente preservou o que é humildade. E eu sempre fui um homem muito temente a Deus, uma criança cristã. E naquela época eu já entendia que a vida não era fácil, porque eu tive uma infância muito pobre. Você teve exemplo do teu pai, né? Isso, muito pobre. Meu pai era um homem de luta, mas não tinha poder financeiro. Tanto é as viagens nossas para São Paulo, a gente ia de trem de segunda classe. Né? Aquele banco de madeira, igual esse aqui, e vai embora. E aí viemos embora para Rio Preto, deixamos aquilo lá. Quando saiu o disco, teve a comemoração de 1 ano de linha sertaneja classe A. E não tinha telefone em casa, não tinha celular. Não existia nada disso, não existia. A referência nossa era já o Gentil Rossi. Ô, Bi! Na Rádio Piratininga. Ô, mala, hein? Tudo bem, mala, viu? Vem um telefonema pra ele, convite pra mim e pro Divino no endereço da Rádio Piratininga, para que a gente fosse na festa de 1 ano de linha sertaneja classe A no campo do Pacaembu. Aí aquilo ali, veio o convite, mas será que nós vai cantar? Não vai cantar, mas não tá falando que vai cantar, mas a gente vai. Lógico. Aí me recordo, o Gentil pegou o Sonelli, que era um sanfoneiro, e tinha um táxi para levar Divino, Donizete, Gentil e Sonelli. E nós fomos para São Paulo. Chegou lá, meu Deus, que bagunça. Ninguém conhecia ninguém, porque ali só estavam os medalhões. E eu Divino no meio, aquela situação estranha. Então a gente tem que tomar cuidado com o coração do ser humano. E se eu for falar em público, o que aconteceu? O Tião Carreiro foi sempre um homem muito fechado, no quesito assim, tímido. Ele não era metido, ele era tímido. Ele não era de conversar, agora nós estamos conversando. Foi fazer uma entrevista com ele aqui, você ia ter que ficar perguntando. E eu não, você tem que estar me cortando. Corta, para. Tenho lá em Colatina, fazenda de 1000 alqueires, todas de verdes campinas. Lá eu serei vosso rei, você a rainha Cristina. O Garcia chegou com o carro do Pardim e encostou numa vaga. O Garcia já estava meio aborrecido já, de estar trabalhando aí, porque o Tião Carreiro danava muito com eles. Com ele, né? Aí encostou, ele parou um Charge RT e falou pro Garcia, tira esse carro daqui que eu vou pôr o meu. O Garcia foi lá e funcionou do Pardim, foi parar lá numa quebrada e colocou o dele ali. Mas eu já entendi, ele queria um lugar para ele já descer perto. Acho que ele não soube expressar. Falou, Garcia, vem cá, ele encostar o meu, que eu vou descer aqui. Aquilo foi a gota d'água. Como eu Divino cantava, imitando, nós não estávamos na lista. Quando nós olhamos a lista de apresentação, abria com José Fortuna e Pitangueira e Zé do Fole, cantando Paineira Velha. E vi todas as listas dos cantores. Nós não constava ali. E nós ali, vivendo aquela coisa no vestiário. Mas tudo bem arrumado, tinha ar. O Joanito era o coordenador. Isso é muito importante, essa história, porque foi um início de ouro para mim e para o Divino. Aí o Garcia chegou no coordenador, que era o Joanito, que era divulgador, inclusive, da Chantec, ele falou, Joanito, você me deve algum favor? Ele falou, 4 que eu não dou conta de pagar. Então você quer pagar os 4 num só que eu vou te pedir? Olha como eu devo ao Garcia. Coloca o Divino e Donizete antes do Tião Carreiro e Pardinho. Vixe. Ele falou, é só isso que você está me pedindo?
Agora. Não vou contar quem ele cortou, mas ele cortou um grande nome. Tá. Até é bom falar, Silvério e Barrinha. Não era nem Silvério era o Silvério. Ele tirou o Silvério e o Barrinha e colocou o Divino Donizete, que era antes do Tião Carreiro. Mas ninguém sabia daquilo. Aí chamou eu o Divino e falou: vocês vão entrar no auge vai ser, depois de vocês, veio Tião Carreiro, Jacó e Jacozinho, e vamos encerrar com Léo Canhoto e Robertinho a festa. Então, vocês estão num ponto alto. Não pode falar, vocês vão só dizer boa noite. Entrar, cantar. E anunciar o nome da música e o compositor e cantar. É, porque naquela época, para quem não sabe, tinha o respeito de quem interpretava a música. Isso. Falar o nome do compositor, Perfeito. que hoje não existe no rádio. Não existe, mudou muito a situação. Aí vocês entraram. Aí quando foi chegando a nossa hora, escutamos. Aí a apresentação do Zico e Zeca foi a coisa mais linda do mundo. Eles cantaram Dona Jandira. Mas só que o público que estava ali não era muito entendido, que era muito norte e nordeste ali dentro, mas lotado. Imagina Aí- que vocês entraram. Aí, Começaram a cantar, né? isso, A verdade é aí, que quando entrou a ainda surpresa foi essa, que Tá. nem Deus cuidou tanto daquela música, porque parece que eu tinha feito para aquilo. São eles que cantam isso aí? Eles nem conheciam ainda, conheceram ali. Aí o Sebastião Vitor falou: e vivendo e deixando os outros viver, vamos trazer uma dupla nova que está na linha sertaneja classe A, mas estava no disco, não na rádio. De São José do Rio Preto, Divino e Donizete. Quando nós entramos, e naquele tempo não tinha identificação, era 2 microfones, um para o meu violão, um para o viola do Divino e aqui voz. Que eu olhei aquele cenário, mas me deu uma vontade de falar mais. Não, eu já era meio corajoso. Aí eu falei: bom, pessoal, e ele falou: boa noite, a visita presente, boa noite, o Divino. Eu falei: bom, pessoal, eu lutei muito contra o destino, para fazer, a favor do destino, para fazer essa composição. Eu sei que hoje aqui, já saiu um pouquinho do regulamento lá. Eu sei que hoje muita gente aqui anseia viver alguma coisa voltada para o norte e nordeste. Com esse objetivo, e o Sebastião Vitor tinha entrado na parceria da minha música, Saudade do Norte. De Sebastião Vitor e Donizete, essa canção para vocês, Saudade do Norte. Quando entrou o Divino com aquela viola nordestina, vou voltar para minha terra que não tenho valor. Quando começo a cantar, falam que não sou cantor. Lá eu tinha tanta fama, aqui não sou ninguém. Eu tenho saudade do norte e da minha gente também. Aquilo explodiu o Pacaembu de uma forma que nem nós estávamos entendendo. E eu gritava: viva o Norte e Nordeste! O povo, olha, foi a maior revelação, a maior participação do público, eu achei a palavra. Quando terminou aquilo ali, você ouvia mais um. Aí o Sebastião Vitor saiu do protocolo, pegou minha mão e do Divino e caminhou pro lado do palco e levantava nós assim. Rapaz, nós saímos despedindo, quando eu desço, quem ia entrar? O Tião Carreiro. Mas eu não tinha muita amizade. Eu tô descendo, ele tá com a viola. Passei e falei: boa noite, seu Tião. E olhou na minha cara. Te chubiscou com os olhos. Mais tarde se tornou meu irmão pra toda a eternidade, um companheiraço de música. Aí passei meio esfregando assim, aí todo mundo, já tava um cara de uma gravadora, falou: esse Joanito, vocês estão contratados pela Chantecler. O outro: se quiser RCA Vitor. O Ricieri, que era da RCA Vitor. Quer RCA Vitor, quer vocês. Aí tava o seu Pedro Carmona, falou: eu vou dar dinheiro e carro, vocês é da Carmona. Vamos resumir. Vamos resumir a história, São José do Rio Preto. Vamos largar um pouco a classe A. Aí voltamos para Rio Preto e vivendo aqui o nosso começo de carreira. Aí até gravar o primeiro LP nosso, que tinha Eu Sou Piracicabano. E a gente saiu numa vida difícil aí de circo, bilheteria. Começamos aqui na região. Aqui tinha o circo do Rabecão, circo do Para-Choque, circo Aires. E sempre cantando em circo, né? Circo, Que a circo. sertaneja tinha um espaço no circo e no rádio, né? Circo. Depois de um certo... Aí eu, Donizete, como compositor, comecei a escrever as músicas. Tive o prazer já de emplacar grande sucesso com o Tião Carreiro e com outros cantores na época. E aí a coisa para mim veio em flores, mas junto com a flor vem o espinho, né? E eu tive uma vida muito feliz, muito difícil, e chegamos até aqui,
hoje com a felicidade de falar um pouquinho da minha vida, até falar para o Brasil, os violeiros do Brasil, Divino e Donizete. Eu tenho o prazer de dizer que sou filho de São José do Rio Preto, capital nacional da viola, terra de Roberto Meirinho, terra de Zé do Rancho, e de grandes cantores, Zé do Cedro, João do Pinho. Zé do Cedro, João do Pinho. Cultural, eu e o Divino. E, gente, tem ronda-se também um mistério, que é da nossa região, do Glacial. Região de São José do Rio Preto. E outros nomes que a gente sabe que trilha a música sertaneja, que é filho daqui. Às vezes não chegaram ao alto, mas são filhos muita gente. E Rio Preto foi uma referência. O Hotel Camareiro era o berço de receber Jacó Jacozinho, Zé Tapera e Teodoro, de receber Sulino e Marroeiro. Tudo era o Hotel Camareiro. Então, São José do Rio Preto, sem sombra de dúvida, é o celeiro da música sertaneja. Bom, antes da gente encerrar, eu vou falar o nome de uma pessoa e eu gostaria que você fosse breve mesmo, porque até estouramos no horário aqui, mas fosse breve, porque eu acho que ela teve muita importância na sua vida, na minha vida, a vida de muitas pessoas. Inesita Barros. Nossa, foi a mãe da música caipira. O dia que ela morreu, nós ficamos assim, sem mãe. Ela foi uma pessoa muito importante na minha vida, minha fã. Olha, gostoso falar. Não, demais. Você vê os filmes do YouTube dele? Minha fã. Ela fez chorar. A minha música, O Carro de Boi. Carro de Boi. Ela viveu e tem certeza onde ela está vivendo até hoje. Saudade da minha todo mundo. Saudade da minha amada. Saudade da minha amada. Olê! Esse é o Donizete, dos violeiros do Brasil. Divino e Donizete, essa dupla maravilhosa. Obrigado, tem também Kleber. Terra de Sonhos, tem vários CDs, tem poesia aqui de São José do Rio Preto que você não pode perder. Tanta coisa bacana, um mega empresário da nossa cidade. Você promete que você vai voltar para uma hora a gente bater um papo. E, ó, na Histórias de Rio Preto. Eu só quero te agradecer, Kleber Santos, pela oportunidade. Aos seus ouvintes, felicito. tudo de bom. O Donizete aqui está à disposição sua com todo carinho. Muito São José do Rio Preto, muito obrigado. Mais um filho de Rio Preto, mais uma história de São José do Rio Preto. E que bela história, hein? obrigado. Oferecimento: Projeto LED e Outlet de Shoes.